vamos iniciar aqui, ó, a nossa, praticamente um dos nossos últimos itens aqui, sobre ácidos e base. A gente saiu das nossas aulas sobre ligações químicas, né? Então isso é muito importante para vocês, até porque dá uma base para a gente entender um pouquinho sobre essas funções aqui, né? Que são funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, e depois a gente vai ver os sais, tá? E os óxidos, mas é facinho de identificar. Não se preocupa, essa aula de hoje aqui, eu quero que vocês fragmentem ela, ou seja, deixem ela no ponto de identificação. E eu vou identificar o que é um ácido e o que é uma base. Depois eu vou começar a operar com eles, em termos de exercício, aplicação desses caras. Mas hoje a aula mais importante é identificar esses caras, tá? Depois a gente vai montar uma escalinha para dizer qual que é, se é uma substância é um ácido, substância é uma base. Mas essa aula de hoje, tanto para os ácidos quanto para as bases, e também para os óxidos e para os sais. Eu vou mostrar para vocês que é facinho identificação. E isso é muito, muito pedido dentro aí das aplicações, né? Dentro dos exercícios que vocês possam aí se deparar ao longo da vida estudantil de vocês. Olha só, tanto a química quanto a ciência em geral, eles gostam de classificar as coisas, ou seja, gostam de organizar. Nós vemos isso muito bem no exemplo clássico da tabela periódica. Nada fica ao acaso, tem que ter uma organização. E essa organização ela é muito simples depois para a gente poder estudar. Então, ela é uma ferramenta para poder estudar. Isso vale também para o nosso ambiente de estudo, para a nossa rotina do dia, ou seja, organização. Quando a gente tem uma organização, ou seja, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, já deu tempo para eu executar essa tarefa, a organização dá um melhor aprendizado. Não é diferente aqui na química. A química gosta de organizar. Então, eles organizaram as funções inorgânicas. Por que funções inorgânicas? Porque eu tenho funções orgânicas. É o contrário desses quatro carinhas aqui. As funções orgânicas, aí tem uma porrada de funções orgânicas do outro lado que a gente vai estudar mais à frente quando a gente for entrar em química orgânica. Talvez não eu, mas outros professores que possam dar para vocês lá no segundo, no terceiro, inclusive também no primeiro, já começa a ter uma introdução sobre funções orgânicas. Então, tudo que não é orgânico é inorgânico, tá? Então, essa é uma diferença, uma organização, ó, simples, em duas classes. Dentro dessas funções inorgânicas, eu tenho essas quatro funções aqui: ácido, base, os sais e os óxidos, tá? Então, essas quatro funções aqui, que a gente vai começar a identificar ela a partir de agora, tá? Mais precisamente essas duas aqui, ó. O que é um ácido, professor? O que é uma base? Existe um fundamento químico para a gente definir o que é um ácido e o que é uma base, tá? Então, é isso que a gente vai ver. Então, ó, essas quatro funções aqui. Então, primeira função, o ácido, tá? O que caracteriza um ácido? O ácido, ele pode ser uma substância, por exemplo, que a gente tem no nosso estômago aqui, ó, tá? Dentro do nosso estômago tem uma substância chamada HCl, que é o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, ele é muito forte. Por que existe esse ácido aqui dentro? Esse ácido existe para fazer a digestão dos alimentos. A gente vai ver que as funções ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, não se preocupa com os nomes que vocês vão se acostumando depois. Esses ácidos servem para degradar amostras biológicas, por exemplo. Então, amostras biológicas como um pedacinho de pão, um pedaço de carne. Então, a gente tem essa função ácido para ocorrer isso, para ocorrer a digestão desse alimento. E aí a gente vai ver que tem bastante ácido aqui dentro, tá? É uma quantidade considerável. E a gente produz esse ácido a todo momento.
Na realidade, a partir do momento que a gente começa a mastigar, a gente já está produzindo esse ácido. Por quê? Porque vai entrar alimento ali dentro do nosso estômago e esse cara precisa ser digerido. Para quê? Eu fragmento todo esse material para liberar as proteínas, para liberar os carboidratos, para liberar as vitaminas para o nosso organismo e a gente poder seguir a nossa vida. Então, o que caracteriza esse ácido aqui? Ó? Olha só, anota aí do lado. Então, com a apostila, a gente vai resolver o exercício da apostila. Abriu na página 500. A gente libera como ácido esse cara aqui, ó, H+, tá? Então, qual que é a definição de ácido? Definição de ácido são substâncias que liberam H+. O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é um cátion, não é? Lembra do sinalzinho em cima? Isso aqui é uma carga, ó. Carga positiva, ele é um cátion. Vocês vão encontrar por aí, quando eu tenho o hidrogênio também, eles chamam de próton, tá? Esse cara aqui é um próton, né? Na realidade é um próton. Não tem nada a ver, na realidade faz emissão, faz função, mas não tem nada a ver com aquele próton que está dentro do núcleo lá, né? É só para dizer que ele está mais positivo. O próton não é positivo? Então, o próton é positivo. Então, eles chamam isso aqui de próton também. A substância libera um próton H+. Aí você já sabe, opa, próton H+, é esse H aqui que vai dar a característica de ácido. Vamos ver o outro cara? O oposto disso aqui, ó. O oposto desse cara é uma base. O que é uma base? Geralmente são esses sólidos, né? Por exemplo, aqui uma soda cáustica, que a mãe ou o pai de vocês já devem ter usado. Utiliza muito para desentupir pias, né? Porque é um cara altamente corrosivo. Então, quando entope lá uma pia, joga um pouquinho de soda cáustica e esse cara aqui, que é o NaOH. NaOH. Esse cara aqui é o hidróxido de sódio. Esse cara vai corroer todo aquele material orgânico que está lá dentro entupindo o cano e vai liberar a passagem. Então, qual que é a característica da base? Olha lá a característica da base. OH-. OH-. Então, base, a hora que se falar em base, eu lembro da figurinha OH-, tá? Falou em ácido, eu lembro da figurinha H+. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a característica. A gente vai ver por que isso, tá? Completando a nossa listinha aqui, a gente vai ver esses mais na próxima aula, mas eu tenho os sais. O que é os sais? Os sais são compostos iônicos. A gente viu aqui. O que é um composto iônico? Ele vem de uma ligação iônica. Por exemplo, NaCl. O sódio, que é o meu cátion, com o meu cloro, que é o ânion. Então, uma ligação iônica, ou seja, ligação entre íons, íon positivo e o íon negativo. A ligação entre esses dois caras vai formar um sal. Então, aquelas ligações que a gente viu, ligações iônicas, elas formam sais, tá? Por isso que a maioria dos compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, porque eles formam esses carinhas aqui, ó, a parte positiva com a parte negativa. O sódio com o cloro formam um sal, tá aqui, ó, NaCl iônico. E aí o nosso quarto e último são os óxidos. Olha o nome já está dizendo, ó, tem oxigênio. Então escreva aí, óxido tem oxigênio. Então esse cara aqui, ó, com uma cal hidratada, que utiliza muito aí na construção civil, né? É aquele pozão branco que se mistura junto com o cimento, com a água para fazer uma massa, por exemplo, para rebocar uma parede, ou até mesmo para assentar um tijolo, como o pessoal fala, utiliza aí essa cal viva, tá? Então essa cal viva, o que ela tem ali? Oxigênio, tá? Oxigênio. Perceba, esse aqui é um cara que tem elétrons para doar e esse oxigênio tem elétrons para receber. Então, quando ele forma esse tipo de ligação com o oxigênio, eu chamo esse cara de óxidos, tá? Óxidos. Então, as funções inorgânicas da química, elas são 4. Ácidos, toda substância que é ácido libera H+, eles são as bases, toda substância que é uma base libera OH-. O que são os sais? Os sais são
compostos através de feitos, né, realizados através de ligações iônicas. E o que são os óxidos? São compostos que contêm oxigênio na sua estrutura molecular. Tudo bem, pessoal? Conseguimos introduzir aí o assunto legalzinho para vocês? Agora a gente vai ver algumas brincadeiras sobre esse assunto aqui, ó. Deixa eu dar uma... Então, olha só, os ácidos, né? Essa definição de ácido. Então, ó, essas figuras aqui, ó, são o que a gente chama de pictogramas, né? São figuras para identificar uma propriedade de substâncias, né? A gente encontra muito isso na indústria química em termos de armazenamento, carregamento. Alguns caminhões carregam esse tipo de pictograma atrás, do lado, para dizer, ó, estou carregando essa substância. Nesse caso aqui, ó, essas figuras aqui mostram que eles são altamente perigosos, altamente corrosivos. Olha só, quando pinga na mão ou pinga em alguma substância, esses caras vão fazer uma reação química violenta, ou seja, vão corroer aquela superfície que eles foram derramados ou que eles foram jogados. Essa substância aqui, essa figura aqui, desculpa, esse pictograma aqui, é para dizer que esse cara aqui, quando inalado, pode afetar, pode queimar as vias aéreas, ou seja, a faringe, o esôfago e às vezes até outras partes, aqui a garganta, a boca. Então, ácidos são extremamente corrosivos, são extremamente perigosos, porque eles fazem ações, né? Eles vão dizer assim, eles fazem reações que não são desejáveis à matéria orgânica, ao nosso corpo, a um vegetal, a um tipo de matéria orgânica. Por outro lado, doses muito baixinhas, ou seja, concentrações muito baixinhas de determinados ácidos, que eu vou mostrar para vocês, principalmente esses caras aqui, ó, ácidos orgânicos, eles têm característica de gosto azedo, tá? Então é um sabor, né? É uma característica de ácido, mas ninguém sai experimentando ácido por aí, pessoal. Isso aqui já foi catalogado, já foi classificado como ácidos orgânicos que dão característica, dão um sabor azedo, né? Então, quando você ingere isso. Então, por exemplo, o ácido cítrico que a gente encontra em algumas frutas. Então, por exemplo, cadê o ácido aqui, ó? Essa função aqui, ó, pessoal, ó. Esse último pedacinho aqui, ó, carbono que está aqui, oxigênio, hidrogênio. Essa função aqui, a gente vai ver depois em química orgânica, essa função é um ácido. Outro ácido tartárico que é muito importante no vinho, o ácido acético que a gente utiliza aí na cozinha, né? A mãe vai lá utilizar para fazer o tempero da salada, esse ácido acético que é o vinagre, tá? O ácido de algumas frutas que contém frutose, que no caso aqui é a maçã, ácido málico. Esse ácido aqui, ó, ácido fosfórico, que é utilizado dentro dos refrigerantes. O que ele vai fazer? Ele vai dar um sabor azedinho para o refrigerante. Então, se não tem esse cara aqui, ele já muda um pouquinho o sabor. Então, é colocado esse ácido fosfórico dentro de um refrigerante. Só para vocês terem uma ideia, como a importância desse ácido aqui, ó, a Coca-Cola utiliza não esse cara aqui, ó. A maioria dos refrigerantes utiliza o ácido fosfórico na produção do seu refrigerante, mas a Coca-Cola utiliza um derivado desse aqui. Uma mudança nessa estrutura, utiliza o ácido ortofosfórico. E aí tem uma briga gigante entre a Pepsi e a Coca-Cola, né? Em função, porque os dois são refrigerantes de cola, dizendo que eles não poderiam usar esse tipo de ácido fosfórico. Então, a base da Coca-Cola é igual a Pepsi, né? Quem já tomou Coca-Cola, a Pepsi, sabe que tem uma briga grande entre eles. Só que a Coca-Cola utiliza o ácido ortofosfórico para fazer a certificação desse refrigerante e a Pepsi utiliza o ácido fosfórico. Só nesse quesito já tem uma diferença de sabor, a importância que tem esses ácidos dentro da nossa alimentação, tá? Só que daí, como que a gente caracteriza todos esses caras como ácido? Teve um cara aqui, ó, esse sueco aqui, ó, o Arrhenius, ele disse o seguinte, ele cunhou essa definição aqui, ó. Olha só, ácido é toda substância que,
em solução aquosa. O que é solução aquosa? Bota aí, com água, ele tem que estar em meio aquoso. Ele libera um único cátion, H+. Então, isso que a gente falou desde o início aí. Então, substâncias ácidas são aquelas que liberam H+, só que tem que estar em solução aquosa, tá? Por exemplo, ó, se eu tenho somente o ácido acético, ele não está em meio aquoso, ele não vai liberar esse H+ aqui, ó, esse H+ que vai ser liberado, ó. Ele sai fora dessa estrutura. E aí ele deixa o meio que ele está com uma concentração maior de H+. Então, olha só, quando a gente tem um ácido e ele está em meio aquoso, presta atenção agora aqui. Quando eu tenho um ácido clorídrico, ó, HCl, ele está em meio aquoso, aqui teria que ter uma aguinha aqui, como a gente vai ver nos próximos, ele vai liberar H+ e Cl-. O que acontece? Ele faz um processo de ionização. É como se ele estivesse separando a parte positiva da parte negativa. Quem que é a parte positiva? O hidrogênio. Quem que é a parte negativa? O cloro. E aí ele se dissocia nesse meio aqui, ó, fica com bastante cargas desse cara aqui, ó, H+. Liberou H+, é ácido. Olha só esse cara aqui, ó, o ácido nítrico. Botou em água esse cara, ele vai liberar a parte positiva juntamente com a parte negativa. Então, liberou muito desse cara, ele vai ser um ácido. Olha esse cara aqui, ó, o ácido carbônico, que tem bastante em refrigerante também, tá? Esses dois ácidos aqui tem bastante refrigerante. Eu vou liberar a parte positiva, que é os meus íons cátion, chamado hidrogênio aqui, ó, e a parte negativa, tá? Depois eu vou ensinar vocês a balancear essa equação. Por que tem um 2 aqui? Por que vem um 2 aqui? Olha o ácido fosfórico, esse cara aqui, ó, que a gente acabou de ver ele no refrigerante. Ele está aqui, né? E aí eu vou botar ele em água, ele vai ser liberado entre a parte positiva e a parte negativa. Ou seja, qual que é a parte positiva? Somente hidrogênio. Então ele libera, pessoal, o hidrogênio sai da estrutura dele. Por isso que ele vai deixar o meio ácido. Quando eu tenho bastante H+ em algum meio, por exemplo, está aqui, ó, nesse copo d'água aqui, eu tenho uma solução que tem características ácidas. Tudo bem? Então não esqueçam disso aqui, ó, ácidos H+, tá? Vamos ver esse exercício aqui, ó, na página 506. Puxem a apostila de vocês aí, ó. A água pura e o ácido nítrico líquido puro, né? Aqui, ó, ácido nítrico líquido puro, são maus condutores de eletricidade. Eu vou explicar mais à frente para vocês por que ele realmente conduz eletricidade, tá? Por que uma solução ácida conduz eletricidade? Não só a solução ácida, mas a solução de base também conduz eletricidade. A água pura não conduz eletricidade. Tem até uma brincadeira que eu falo, a água conduz eletricidade? O cara bota a mão na água lá, ele toma choque. Ô, conduz, professor. Não, a água pura não conduz. Quem conduz a eletricidade são a água com íons, a água com ácidos, a água com sais. São os íons que conduzem a eletricidade. Eu vou mostrar para vocês aí, já tem um slide na sequência. Ó, porém, quando ocorre a mistura das duas substâncias, observa-se que a solução obtida é capaz de conduzir corrente elétrica. Eu vejo o esquema ao lado, vai estar aqui em algum lugar aqui, porque a mistura do ácido nítrico com água torna o meio condutor de corrente elétrica. Explique. Olha só, aqui eu acho que vai aparecer depois, mas aí vocês têm uma figura com dois eletrodos, ou seja, dois fiozinhos encapados dentro de uma solução e ela conduzindo eletricidade. Perceba aqui comigo, ó, quando eu pegar um copo desse aqui, ó, um copo com água, eu tenho dentro, se essa água fosse pura, ou seja, somente moléculas de água, somente H2O, eu teria essa água mais ou menos dessa forma aqui, ó, tá? As molequinhas de água lá dentro. Essa água pura, fato, não conduz eletricidade, tá? Os elétrons não passeiam aqui dentro. Quando eu tenho o ácido nítrico também puro, o que vai acontecer aqui, ó? Eles não conduzem eletricidade. Por quê? Porque eu só tenho
átomo, eu só tenho átomos de nitrogênio, oxigênio e hidrogênio aqui dentro, ligado dentro da fórmula do ácido nítrico, e eu não tenho elétrons sobrando aqui, eles não vão conduzir, eu não tenho íons. Lembra, quem conduz a eletricidade são os íons. Eu vou mostrar isso para vocês e a gente viu um pouquinho sobre ligação metálica, porque o metal conduz energia elétrica. Quando eu misturo os dois, é essa figura aqui, ó. Tá aí na apostila vocês. Quando eu misturo os dois, ó, a água e o ácido, o que vai acontecer? Vai formar uma ligação, na realidade vai romper uma ligação aonde esse hidrogênio que está aqui, ó, esse H aqui, ó, ele vai ser liberado. E aí eu vou ficar com essa parte positiva e essa parte negativa e essa parte positiva, tá? Então, o que eu vou ter aqui nessa solução aqui, ó? Esses íons aqui, ó, o NO3 negativo ali em cima. Então, é esses íons que a partir de agora vai começar a produzir a corrente elétrica, ou seja, transportar a corrente elétrica. Então, olha só, quando eu tenho a água ou quando eu tenho o ácido puro, eles não conduzem eletricidade. Quando eu tenho esse cara aqui na forma de íons, porque eu misturei a água aqui dentro, aí eu vou formar uma corrente elétrica. E a reação vai ficar dessa maneira aqui, ó. Eu tenho ácido nítrico, eu vou fazer uma reação que a gente acabou de ver, uma reação de ionização. O que é ionização? Ó, o nome já está falando. É formar íons. Toda vez que eu formo íons, eu faço com que essa corrente elétrica seja transportada. Mas o que é isso, corrente elétrica? Olha só, esse fio que está saindo aqui, ó, ele está ligado numa tomada. E aí, ele chega de um lado, ele tem que vir do outro para fazer o filamento, para esquentar aqui o filamento e ligar essa lâmpada. Quando eu só tenho água ou ácido puro, esse aqui não conduz eletricidade, ó, não passa de um eletrodo para o outro. Agora, quando eu tenho íons, esses caras aqui, ó, esse elétron que está chegando em algum polo aqui, ele vai passar desse polo A para esse polo B aqui, ó, como o mouse está mostrando aqui, ó, vai fazer essa ponte. Então, a corrente elétrica vai ser conduzida. Então, quando eu tenho essa molécula lá dentro, esse ácido nítrico, eu vou em meio aquoso, né? Estou misturando ele com água, eu vou transformar em H+, e NO-, NO3-, né? Que é o nitrato, e o próton aqui, né? O cátion, o hidrogênio. Agora, perceba que essa ligação aqui, ó, é uma reação, uma reação de ionização. Transformei em íons. Quem que conduz a corrente elétrica nesse caso aqui, ó? Esse aqui, ó, o íon nitrato, tá? Eu vou mostrar para vocês logo à frente aí. Olha só o outro aqui. Então, se quiserem tirar um print aqui, ó, tá na página 506. Anotem aí. Então, é isso, as duas questões que ele está pedindo. Por que se conduz ou não corrente elétrica e qual é a reação de ionização. Então, todo ácido ali dentro, no meio aquoso, aqui, ó, esse aquoso, vai se transformar na parte positiva e na parte negativa. Professor, mas como que eu sei que é o hidrogênio e o nitrato? Olha só, sempre os ácidos vão liberar os seus hidrogênios. Todo hidrogênio é a parte positiva. O que sobrar é a parte negativa. Olha só, parte negativa. Tem aqui, ó, uma carga aqui em cima, uma carga negativa, tá? Simples isso aí. Logicamente que a gente tem que ir praticando. Veja esse aqui, ó. Observe o modelo utilizado na representação de um ácido. Ele já está falando que é um ácido. Opa, ácido. Bota uma flechinha aí. Vai liberar H+, tá? Depois faça o que se pede. Nesses modelos, as esferas representam elementos químicos: vermelho, oxigênio; amarelo, enxofre; cinza, o hidrogênio. Então, vamos ver. Escreva a fórmula molecular e o nome do ácido. Para eu fazer a fórmula molecular, eu preciso ver quem está participando aqui. Então, eu tenho 4 oxigênios. Ó, 1, 2, 3, 4. Está aqui, 4 vezes o oxigênio. Então, isso aqui dentro de uma estrutura vai dar O4, né? O4. Lembra? Esse aqui é o índice, esse número aqui, com o índice 4. Depois eu tenho um enxofre, uma vez o enxofre aqui. E aí é como se tivesse um 1zinho aqui dentro, tá?
E depois, hidrogênio, 2 vezes o hidrogênio. Está aqui, H2. Então, vamos juntar tudo isso aqui. Poderia dizer assim, é o O4SH2. O4SH2. Poderia, não está errado isso aí. Você está fazendo a forma molecular, mas você não está fazendo ela na sequência, tá? Então, a sequência é essa aqui, ó, H2SO4, tá? Esse cara aqui chama ácido sulfúrico. Então, escreva a fórmula do molecular e o nome do ácido, H2SO4, ácido sulfúrico. Escreva a equação de ionização que representa esse ácido, tá? Ou representada por esse ácido. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou botar novamente o ácido. E olha só, pessoal. Lembra, a parte do ácido, a parte positiva é o hidrogênio. O que está ligado com a parte positiva é o restante, parte negativa. Então, parte positiva está em meio aquoso, né? Sempre vai estar em meio aquoso para ele liberar esse cara aqui. Vai liberar o H+, mais é uma reação, né? Mais SO4. Pessoal, só que é o seguinte, essa reação aqui, ó, não está balanceada. Lembra do balanceamento da equação? Aqui também entra. Eu não tenho um hidrogênio aqui? Aqui eu não tenho 2? Então eu boto 2 aqui. Então, 2 hidrogênios. E aqui, uma molécula de SO4? Beleza, uma molécula de SO4. Só que perceba aqui, ó, eu tenho 2 cargas aqui, ó. 2 cargas. Esse 2 está multiplicando esse mais aqui, ó. 2 cargas. Então, o que eu preciso colocar aqui, ó? Preciso colocar um 2. Então, o SO4, ele não vai ser uma carguinha só. Ele vai ser 2 carguinhas, tá? A gente vai explorar isso bem mais à frente aqui, mas é para mostrar para vocês que existe um balanceamento também nessas reações aqui. Tudo bem, pessoal? Ó, as bases. Então, as bases, o que caracteriza a base, está até mostrando na figura aqui, ó. Esse OH, OH, aqui tem OH, OH. Então, depois eu vou mostrar o nome para vocês. Hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hidróxido de ferro, hidróxido de magnésio. O que caracteriza uma base é o grupamento, a figurinha OH, aí um sinalzinho de menos ali dentro, tá? Também tem as mesmas características dos ácidos. É material perigoso, é corrosivo, se inalado vai causar problemas nas vias respiratórias, só que aqui ela tem uma diferença em termos de propriedade perceptível pelos os órgãos sensoriais aí. Ela tem uma característica lá, o ácido tinha característica azedo, mas os ácidos orgânicos, tá? Não dá para dizer isso do ácido sulfúrico, que é um ácido forte, do ácido nítrico, do ácido clorídrico, não dá para dizer que eles são azedo, tá? Porque as concentrações desses caras são altíssimas. Quando a gente usa essa definição de azedo ou adstringente, a gente está usando para bases e ácidos orgânicos. E o que seria, não tanto para base, né, mas com característica orgânica? Essa adstringente é aquela, quem já comeu uma fruta, por exemplo, que não estava madura, uma banana que não estava madura, uma maçã que não estava madura, quando amarra a boca da gente, fica aquele gosto, né, na saliva, aquele gosto adstringente. É isso, tá? Esse é o sabor adstringente. Então, tem característica de base, tá? Ou seja, depois a gente vai ver essa escala, mas o pH está mais alto, o pH é mais alto, o pH é base, tá? Quem formulou isso também foi o mesmo cara, né? Ou seja, ele formulou o ácido por tabela, ele já formulou também as características da base. Então, esse o Svante August Arrhenius, né, que é um sueco, um químico, foi um químico sueco, ele também diz, ó, o que é uma base, Arrhenius? Base é toda substância que, em solução aquosa, libera um único ânion, OH. Lá no ácido, libera um único cátion, H+. Nesse caso, libera-se um único ânion, OH-, que a gente chama isso aqui de hidroxila, tá? Então, a hidroxila é o OH-. Coloque aí, ó.
hidroxila. Então, vamos ver aqui ó, algumas bases características. Então, olha só, eu tenho uma base aqui que é o NaOH, que a gente viu que é soda cáustica. Esse NaOH, quando eu boto ele em água, ele é um sólido. Quando eu boto esse cara em água, ele vai liberar o seu Na, que eu vou chamar de mais. Essa é a parte positiva. E, consequentemente, o outro lado, né, a parte negativa, é o meu OH-. Tá? Então, OH-. Esse cara aqui, em meio aquoso, que vai dar característica de base, tá? Olha só, hidróxido de alumínio. Só que perceba que eu tenho três carinhas aqui, ó. Eu tenho 3 OH. Lembra que a gente já explicou esse índice aqui? Ele multiplica todo esse cara dentro do parênteses. Esse cara em solução aquosa, a água, ó, H2O, ele vai liberar a parte negativa, que é o OH-, junto com a parte positiva, que é o alumínio. Então, sempre vai vir assim, pessoal. As bases ou os ácidos vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. Mas como que eu sei quem é positivo e quem é negativo, professor? Nos ácidos, o H+ é a parte positiva, o restante é negativo. Nas bases, o OH é a parte negativa, o resto é positivo, tá? É o complemento. Então, ó, olha esse aqui, ó, hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio. O que é a parte negativa? O OH- aqui, ó. Ele colocou 1 aqui, a gente não se coloca esse 1, tá? Mas é um negativo aqui, ó, uma carguinha só. Qual que é a parte positiva? O lítio, uma carguinha. Lembra, essas ligações aqui, ó, da base, geralmente são ligações iônicas também, porque é uma parte positiva, um cara que quer doar bastante, junto com um grupamento OH, que ele precisa receber para ele ficar estável. Esses são o que a gente chama de cátions. E aí, olha só muda o nome, tá? Esse processo que a gente acabou de fazer não é ionização. Coloquem ionização é para ácidos. Na base, a gente chama de dissociação, tá? Dissociação. Existe todo um apelo químico, tá? Um fundamento químico, mas vamos só associar o nome. Ácido é ionização, base é dissociação. Dissociação, só separar. Na base, só separa. No ácido tem uma propriedade um pouquinho mais química, tem uma reaçãozinha química. Lembra que quando eu falo em base, eu estou dizendo, eu estou na minha mente, eu estou fazendo um processo mental de que essa substância em meio aquoso está liberando o OH-, tá? E também, tal como os ácidos, as bases também produzem íons, tá? Então, olha só, todos os ácidos produzem íons, todas as bases produzem íons. Mas como produzem íon? Em meio aquoso. E isso dá uma propriedade de condução de energia, condução de elétrons, que eu tenho mais aqui. Nomenclatura das bases são sempre óxidos. Dos ácidos, ácido. Já está falando o nome, tá? Então, qual que é a nomenclatura do ácido? É ácido. Qual que é a nomenclatura da base? Aí é diferente. Hidróxido, tá? Não é base de alumínio. Não, a gente fala hidróxido de alumínio. Não é base de sódio. É hidróxido de sódio. Tudo bem? O que mais que eu tenho aqui? Então, olha só. Um exemplo aqui, ó. Quando eu pego o hidróxido de sódio, é um pozinho branco, aquela base que eu mostrei para vocês nos primeiros slides. Quando eu boto esse cara em água, aqui ele está sólido, é só átomos de sódio e átomos não, né? Átomos de ou oxigênio e hidrogênio. Quando eu boto esse cara em água, eu vou formar íons de sódio e íons hidróxido, tá? Ou hidrônio aqui também, tá? Sódio ou hidrônio. Então, por isso que esses caras vão conduzir eletricidade, porque eu estou formando íons.
E olha só para a gente fechar essa ideia que é super importante do ácido e da base conduzindo eletricidade. A gente tem que fazer aquela menção das ligações metálicas. Por que ligações metálicas, professor? Porque esses caras, eles são praticamente os íons cátions, tá? Eu só tenho íons ali dentro. Eu só tenho átomos que conduzem eletricidade. Então, vamos pegar aqui, ó, um cabo metálico. Vamos pegar qualquer metal aqui, o cobre, ou o ferro, ou o alumínio. Se eu chegar aqui e colocar uma corrente elétrica, então eu vou lá na ponta dele, ó, e espeto um fio desencapado, logicamente, e eu ligo a energia. Essa energia vai passar aqui nele, vai chegar nele. Vai chegar bem na extremidade aqui, ó. Eu liguei. O que vai acontecer? A corrente elétrica vai chegar na outra ponta, ó. Por que ela chega? Porque a função da ligação metálica, como eu só tenho metais aqui, é de conduzir eletricidade por causa do mar de elétrons. Eu só tenho elétrons livres aqui, ó. Então, imaginemos que eu pego aqui, ó, nessa ponta eu tenho 2, 3, 4, 5 elétrons. A hora que eu chego com o elétron nessa ponta aqui, ó, ele vai conduzir, pum, 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 vai passando de um para outro, como se fosse uma ressonância, mas é um mar de elétrons, tem muita gente. Um vai tocando no outro, vai chegando a eletricidade, ou seja, a energia do outro lado. Isso é ligação metálica. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora, ó. Quando eu pego um cabo de madeira, o cabo de madeira não tem elétron sobrando, porque ele é feito de celulose, ele é feito de matéria orgânica. Ele não é um metal. Então, se eu coloco a mesma corrente elétrica desse lado, o que vai acontecer? Os elétrons não dão sequência, eles não vão passando de um para outro. Não tem para onde ele conduzir essa energia. Mesma coisa é para corrente elétrica dentro de uma solução. Ó, eu estou com um gerador aqui, ó. O elétron que é da pilha, né, ou pode ser de uma fonte, ele está saindo daqui, ele vai passar na lâmpada, ele vai vir aqui e ele vai morrer aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho água pura. A água pura não conduz eletricidade. A água é somente molequinhas de H2O. Ela não passa para cá, ó. Não faz esse caminho aqui, ó, para eu acender a lâmpada. Agora, quando eu tenho uma água com uma solução ácida, por exemplo, vamos pegar o ácido HCl, ó. HCl, ó. O que eu tenho na solução de HCl? Eu tenho um monte de íons, íons H+, e íons cloro. Esses íons que vão conduzir a eletricidade. Então ele vai ser assim, ó. Saiu aqui o elétron, ele vai passar na lâmpada, ele vai voltar aqui, ó, e vai ter um caminho para ele seguir. Ou seja, ele vai pulando de íons e íons até chegar do outro lado e ele se alimenta, tá? Beleza, pessoal? Para a base é a mesma coisa. Olha só, a base eu tenho aqui, eu tenho uma solução não de NaCl, uma solução base. Eu tenho, por exemplo, a base o NaOH, ó, NaOH. Esse NaOH em meio aquoso, ele tem íons sódio e íons hidroxila. A hora que eu acendo a lâmpada aqui, ela vai passar para esse lado aqui, ó. Ele chega do outro lado. Isso não acontece com um material puro ou matéria orgânica que não tem elétrons sobrando, tá? Essa carguinha aqui em cima, tanto positiva quanto negativa, está dizendo que esse cara, o negativo, tem elétron sobrando e esse cara positivo tem elétron faltando. Isso dá uma característica para o elétron ficar pulando de átomo em átomo e chegar do outro lado. Tudo bem? Essa experiência é facinho de fazer, pessoal, tá? Vamos ver se a gente tem uma oportunidade de fazer isso aí. Então, o que eu quero concluir com vocês é o seguinte: ácidos e bases pura não conduzem eletricidade, tá? Porque eles não têm íons lá dentro. Eles são uma molécula. A partir do momento que eu jogo esse cara na água, ou seja, faço uma solução aquosa desse cara, ela liberou a sua parte positiva e a sua parte negativa. Aí eles começam a conduzir eletricidade. Então,
ácidos e bases conduzem eletricidade em meio aquoso, ou seja, eles produzem os íons. E para a gente finalizar aqui, ó, principais ácidos e bases, a gente falou um pouquinho sobre esse ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico também é vendido aí como forma para a gente poder limpar algumas peças, principalmente cerâmica. O ácido acético, ó, ele tem no vinagre, a composição do vinagre. Ácido sulfúrico, altamente corrosivo, aí, utilizado na indústria química de maior quantidade. Ácido carbônico é o ácido do refrigerante, né? Então eu tenho ácido carbônico que ele é produzido para gaseificar um refrigerante. Ácido nítrico, eu posso produzir dinamites, né? Eu posso produzir bombas com ácido nítrico, né? Esse ácido muito forte. As bases, ó, hidróxido de sódio, utilizado para fazer os sabões, né? Reações para fazer sabão ou até mesmo detergentes, mas é utilizado para desentupir pias e etc. Hidróxido de amônio também é utilizado como fertilizantes. Hidróxido de amônio é o carinha que explodiu lá em Beirute aí há uns 2 meses atrás. Era um estoque desse cara aqui, ó. Ele, dependendo da condição que ele é guardado, ele pode ter muita energia e causar aquela explosão que aconteceu. Mas ele é utilizado como fertilizante. Na realidade, ele estava lá como fertilizante lá num estoque. Hidróxido de magnésio, a gente vai ver que ele é utilizado aí como antiácido, né? Por que antiácido, pessoal? Porque esse cara aqui, ó, a base neutraliza o ácido. O ácido neutraliza a base quando eu tenho eles na mesma concentração. Nós vamos brincar bastante com isso aí. Hidróxido de alumínio também é utilizado como antiácido, e esse hidróxido de cálcio é utilizado lá, que a gente falou, como na indústria civil, aí, em termos de construção civil. Pessoal, olha só, o que é que a gente vai ver na próxima aula? Como que eu identifico se uma substância é ácida ou a base? Não vou ver lá, tem um gosto ácido, tem um gosto detergente. Isso não existe, isso não se faz, tá? A gente usa o que a gente chama de escala de pH, tá? O que é escala de pH? Ou potencial hidrogeniônico. Eu vou utilizar uma escala para dizer se eu tenho muito H+ naquela solução ou se eu tenho muito OH- naquela solução. Quando eu digo que eu tenho muito, botem aí, pH, né? Vocês não têm essa escala aí, mas deve ter em algum lugar na apostila de vocês. Eu não lembro se está aí na apostila de vocês. Quando eu tenho muito esse cara aqui, ó, eu vou dizer que o pH meu está alto, ele vai de 7 a 14. Eu coloco OH-, eu tenho bastante lá. Quando eu tenho para esse cara aqui, ó, quando eu tenho muito H+, eu tenho uma solução ácida, eu tenho uma escala de pH mais baixo. Então, pH 1 está me dizendo que eu tenho muito H+, tá? Então, essa solução é ácida. Se eu não tenho nem H+ e nem OH- sobressaindo um sobre o outro, vamos dizer assim, mais do que um mais do que o outro, eu tenho um pH neutro. Eu tenho um pH 7. Então, toda vez que eu tiver, eu vou explicar isso para vocês. Toda vez que eu tiver um pH 7, quer dizer que a minha concentração de H+ e a minha concentração de OH- estão iguais, vamos dizer assim, né? Falar o português certo. Estão iguais. Então, concentração de H+ com a concentração de OH- é a mesma, desde que o pH esteja 7, o pH esteja neutro. Então, na próxima aula, a gente começa a ver essas escalas, como que eu meço isso, como que eu vou medir a concentração de H+ e a concentração de OH-. H+ vai me dar a característica ácida, OH- vai me dar a característica básica, tá? Então, vamos resolver esses 2, 3 exercícios que eu tenho aqui, tá na apostila de vocês, para a gente poder finalizar esse assunto sobre identificação do que é uma base e identificação do que é um ácido, tá? Olha só, independente do que ele estaria falando aqui, todos esses caras que tem o linkzinho, a figura OH, são base, tá? São base. Então vamos ver, ó.
As bases diarrênios ou os hidróxidos são substâncias que em água sofrem dissociação iônica, ou somente dissociação, tá? Dissociação iônica. Escreva a equação de dissociação iônica e o nome das seguintes bases. Se houver necessidade, consulte a tabela periódica. Por que consultar a tabela periódica, pessoal? Porque eu preciso saber a carga desse cara aqui, ó. A carga do lítio, a carga do cálcio, a carga do bário, a carga do alumínio, para dizer se eles são metais que vão doar 2 elétrons, metal que vai doar 1 elétron, metal que vai doar 3 elétrons. Lembra? Os metais doam elétrons. Então está na página 503. Como que eu sei isso, pessoal? Lembra? Bastaria eu dar um número atômico do lítio. Vocês iriam buscar o número atômico dele, fariam a distribuição eletrônica e vai dizer, opa, professor, o lítio tem 1 elétron na camada de valência. Se ele tem 1 elétron na camada de valência, ele vai doar esse 1 elétron para ficar estável. Então, o que ele fez aqui para fazer essa ligação aqui? Ele doou 1 elétron, tá? Só que ele doou 1 elétron não para o oxigênio, não para o hidrogênio. Ele doou para a hidroxila, que está aqui, para o OH-. Então, vamos ver. Quem que é esse primeiro? É o hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio, boto esse cara aqui, vou fazer a reação em meio aquoso, H2O, vou separar. Se ela é uma base, eu já separo esse cara aqui, ó, o OH- em uma parte. O que sobrou? Sobrou o lítio. Então, o lítio é a minha parte positiva e esse cara é minha parte negativa. Quantas molequinhas dessa aqui eu tenho? Uma. Quantas molequinhas dessa aqui eu tenho? Uma. Então, tá balanceado. Então, 1 lítio para 1 hidroxila. Forma esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse cara conduz corrente elétrica? Com certeza, tá? Todas as bases vão conduzir corrente elétrica, com mais ou menos intensidade, tá? Aí vai depender da intensidade, mas vai acender aquela lâmpada lá assim. Vamos ver esse outro. Hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, eu vou botar esse cara aqui, ó. Só que perceba que eu tenho 2 hidroxila, ó. Tá multiplicando por 2 esse cara aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui, ó, o cálcio e o hidroxila. Parte positiva e parte negativa. Agora, olha só aqui. Eu não tenho 2 desse cara aqui, eu tenho que pôr um 2 aqui, ó, porque eu tenho 2 dele, 2 dele. E aí, vamos ver a carga? 2 cargas, 2 cargas. Então, está totalmente balanceado. Vamos ver o terceiro? Hidróxido de bário. Olha lá, o simples, ó, hidróxido de bário. Esse hidróxido de bário, novamente, eu vou colocar o bário e o oxigênio, né, a hidroxila aqui, e daí vou ver as cargas. Tenho 2 cargas, mas por que 2 cargas aqui, professor? Ou você pode colocar em função dessa hidroxila, ou você vai colocar em função da distribuição eletrônica dele. Esses caras aqui, ó, o cálcio e o bário, eles estão na segunda família da tabela periódica. Por que eles estão lá na segunda família? Porque eles têm 2 elétrons na camada de valência. O lítio está na primeira. Por quê? Porque ele só tem 1 elétron na camada de valência. Olha a referência que a gente busca das aulas passadas. Olha o alumínio, hidróxido, opa, cadê? Aqui, balanceei, né? 2, hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio, eu tenho alumínio, bota aqui a molécula dela aqui, ó, 3 desse cara, e separo em alumínio e hidróxido. Quantas cargas o alumínio tem? Ou seja, quantos elétrons esse cara vai liberar no meio que ele vai fazer uma reação? Tanto faz se ele vai fazer uma reação metálica ou uma reação iônica. Ele vai ter 3 elétrons. Por que 3, professor? Porque ele está lá na tabela periódica, lá naquela sequência da tabela periódica, tá? A hora que eu faço a distribuição, ele tem 3 elétrons na última camada. Se eu tenho 3 elétrons, vai doar 3 cargas para cá, ó. E ele já tem 3 aqui, então eu boto um 3 aqui. Então, é 3 cargas negativas reagindo com 3 cargas positivas. Beleza, pessoal? Vamos resolver esse último aqui. Deixa eu ver quanto a gente tem. Tá acabando aqui, ó. Esse é o último, tá?
Relacionem as colunas corretamente. Praticamente a gente já viu isso aqui, né? Então vamos pegar o primeiro, ó. NaOH, utilizado na produção de sabão, tá? Isso que a gente viu. Então bota aí o 1 aí, né? Eu estou puxando uma flecha aqui. O hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ó, é encontrado no leite de magnésia, tá? É um antiácido, né? Eu tomo esse cara para controlar o pH do meu estômago. O pH estava muito ácido. Hidróxido de cálcio, obtido pela reação de óxido de cálcio e água, tá? Hidratação do cal virgem. A gente produz esse carinha aqui. Olha lá, o nitrato de amônio, solução aquosa conhecido como amoníaco, um outro nome do amônio, né? HCl, produzido nas paredes do nosso estômago. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, quando a gente ingere qualquer tipo de alimentos, para fazer uma boa digestão, o organismo começa a excretar ácido clorídrico para dentro do estômago. Só que o cloro já está lá dentro, tá? O cloro já está. Eu preciso ter o H+, e esse H+, é retirado de dentro da corrente sanguínea. E aí, quando ele começa a retirar muito H+ da corrente sanguínea, dá um processo que a gente chama de alcalinização do sangue. Muito pouquinho, mas dá um processo. E aí demanda um pouquinho mais de energia. Por isso que a gente se sente muito cansado quando a gente acabou de fazer uma refeição. E se essa refeição ainda foi muito sem mastigar, pedaços muito maiores, a gente não mastigou legal, o que vai acontecer? Vai demandar muito mais ácido clorídrico. E aí, essa demanda de ácido clorídrico começa a retirar muito mais o H+ do sangue e a gente fica cada vez mais cansado. Então, a ideia é o quê? Mastigar muitos alimentos para que você introduza ele no estômago e não deixe a produção excessiva de ácido clorídrico para não dar esse cansaço excessivo após as refeições. Outra coisa, o ácido carbônico usado na fabricação de água com gás e refrigerante. Então, aquela tônica tem ácido carbônico lá dentro, tá? Foi injetado o CO2, esse CO2 virou ácido carbônico. Importante para dar um gostinho para a bebida. Ácido nítrico, que a gente já falou, fabricação de explosivos. E ácido sulfúrico também é utilizado aí em baterias automotivas, mas isso aqui já nem usa muito em baterias automotivas. Ácido sulfúrico se utiliza na indústria em geral, tá? Mas não se utiliza muito mais em baterias. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês.